Então, aqui finalizando essa carreira, nós vamos fazer mais 3 correntes e prendemos com um ponto baixíssimo naquele primeiro pontinho alto lá do início da carreira. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, repetir esses 8 pontos altos, porém agora nós vamos trabalhar com duas correntinhas de intervalo. Então, sobre o primeiro ponto alto, nós vamos fazer 3 correntes para subir, que corresponde ao primeiro ponto alto, e mais 2 correntes de intervalo. Pegamos uma laçada e sobre o segundo ponto alto, nós vamos trabalhar mais um ponto alto. 2 correntes de intervalo, 1, 2. E aí, sobre o terceiro ponto alto, mais um ponto alto. 2 correntes, e aí nós vamos seguir essa sequência trabalhando sobre os 8 pontos altos. Então, aqui onde nós trabalhamos as 3 correntinhas, nós vamos trabalhar agora 2 correntinhas também. E aí, nós vamos fazer sobre aquele pontinho baixo que nós fizemos da união, sobre ele nós vamos trabalhar mais um ponto baixo, novamente 2 correntes, e aí nós vamos já pegar a laçada e vamos direto para o primeiro ponto alto. Sempre mantendo as 2 correntes de intervalo e seguindo essa sequência. Então, nós vamos sempre trabalhar com 2 correntinhas de intervalo, tanto no espaço entre os pontos altos do leque, quanto no espaço entre um leque e outro, fazendo ponto baixo das alcinhas, aquele pontinho baixo aqui do intervalo, sobre o ponto baixo da carreira anterior. Na próxima carreira, nós já vamos finalizar. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar dentro desses espaços do leque e vamos fazer também o ponto picô para a gente já finalizar. E aí, aqui nós estamos chegando no penúltimo, mais 2 correntes de intervalo e um ponto alto sobre o último ponto alto do leque. Sobre aqui o nosso intervalo, novamente nós vamos fazer 2 correntes, sobre o ponto baixo, um pontinho baixo. Eu sempre gosto de fazer dessa forma, cobrindo o pontinho baixo, para não furar o pontinho baixo, para não correr o risco dele ficar aberto. Mas vocês também têm a opção de furar o ponto, caso vocês prefiram. Mais 2 correntes de intervalo, pegamos uma laçada e vamos novamente para o primeiro ponto alto. A nossa sequência vai ficando dessa forma, aqui o nosso leque já bem mais aberto. E aí, nós vamos fechar essa carreira seguindo essa sequência. Aqui nós fechamos mais uma carreira, a carreira com as 2 correntinhas intercalando os pontos altos. Então, agora nós vamos andar com ponto baixíssimo até dentro do primeiro espaço entre os 2 primeiros pontos altos. E aí, aqui nós vamos trabalhar 4 pontos altos com um ponto picô. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos. O ponto picô, nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. E aí, nós vamos prender com um ponto baixo na base onde nós iniciamos essas 3 correntes. E aí, nós vamos pegar uma laçada e fazer mais 2 pontos altos. E aí, nós vamos diretamente, já pegamos a laçada, vamos diretamente para o próximo espaço. E vamos fazer novamente 2 pontos altos. Um ponto picô. E mais 2 pontos altos. E aí, nós vamos fazer isso em todos, nós vamos trabalhar dessa forma em todos os espaços entre os pontos altos. Vamos trabalhar isso em todo o leque. E aí, nós completamos todo o leque, nós vamos fazer agora uma correntinha
e vamos fazer um ponto baixo sobre aquele pontinho baixo da carreira anterior. Então, nessas últimas 3 carreiras que nós trabalhamos, esse intervalozinho de duas alcinhas entre um leque e outro, nós fizemos uma carreira com 3 correntes, uma carreira com 2 correntes e essa última carreira com 1 corrente. E aí aqui nós vamos finalizando a peça. Aqui nós vamos fazer mais uma corrente de intervalo. E aí no próximo espaço, entre o primeiro e o segundo pontos altos, nós vamos trabalhar novamente os 2 pontos altos, um ponto picô, e mais 2 pontos altos. Pegamos a laçada, vamos direto para o próximo espaço, vamos seguir essa sequência até finalizar a carreira e a nossa peça vai estar pronta. E aqui a nossa peça com o babadinho pronto. O nosso babadinho já todo pronto, com os pontinhos picô, já passando por toda a volta da peça, a parte do pescoço, descendo pela frente e toda a parte de baixo. Então, agora nós vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos aqui nessa parte da manga, nessa parte da cava. Esse lado aqui nós já fizemos. Esse lado aqui eu já fiz o pontinho baixo. E aí vocês vão poder perceber a diferença. No acabamento. Para que esse ponto não fique aparentando as correntinhas. E aí nós vamos fazer a parte nós vamos fazer uma cordinha para amarrar aqui na frente. Caso vocês queiram, podem colocar também uma correntinha com metal. Eu sempre gosto de fazer essa parte do amarradinho com um enfeitezinho, uma franjinha, porque ele é amarrado aqui na parte da frente. Ele não tem botões, justamente por causa pra gente não perder o detalhe do babadinho. E aí eu volto com vocês pra gente fazer primeiro essa parte da manga e depois a gente vai fazer o detalhezinho aqui da amarração. Essa parte do pontinho baixo, eu sempre gosto de começar pela parte de baixo, pela parte da costura, embaixo do braço. Mas, se vocês preferirem, também pode começar pela costura do ombro. Então, a gente vai prender o fio. E aí, nós vamos trabalhar os pontos baixos em toda a volta da cava da blusa. Aí a gente já vai deixar essa pontinha da linha onde nós fizemos o nozinho, para que a gente vá trabalhando já os pontos baixos e escondendo essa pontinha. Aí nós vamos fazer aqui uma corrente para iniciar. E aí nós vamos prendendo, cobrindo os pontos baixos, cobrindo as correntes com os pontos baixos. Então, aqui, essa alcinha das 3 correntes, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos sobre ela. Aqui nós temos o encontrozinho das 2 partes do quadrado. Então, sobre cada um dos pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto alto. Perdão, sobre cada um dos pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Na parte do encontro, naquele pontinho que nós fizemos unindo os quadrados. E dessa forma nós vamos cobrindo. Nós vamos fazendo os pontos baixos em toda a volta da cava. Chegando no final, nós vamos fazer normalmente um ponto baixíssimo, unindo a parte, fechando na parte onde nós iniciamos. E aí a nossa cava vai ficar dessa forma, com esse acabamento. E agora nós vamos trabalhar com 2 fios para nós fazermos a cordinha da parte da frente. Para essa parte da cordinha da frente,
nós vamos usar aqui a parte de baixo da cava, a parte embaixo do braço, como referência da medida na altura onde nós vamos fazer essa cordinha. Então, aqui, seguindo a linha da parte embaixo do braço, seguindo a linha de onde nós começamos aqui a fechar a lateral, nós vamos seguir por essa linha, e aqui eu fiz uma marcação com um fio de outra cor, para que vocês possam ver. Eu amarrei o fiozinho exatamente no ponto picô. Então, caso você seja iniciante, você pode fazer essa marcação já nos dois lados da peça, para quando a gente pegar para fazer, a gente já tem a referência de onde nós vamos prender o fio, ok? Eu agora vou trabalhar com 2 fios, da mesma linha, e agora com a agulha um pouquinho mais grossa. Pode ser uma agulha número 1 pra gente trabalhar aqui. Aqui, exatamente naquele pontozinho onde nós fizemos a marcação, nós vamos fazer uma corrente de cerca de 30 centímetros. Caso vocês queiram fazer aqui com apenas um fio, pode também. Eu gosto de fazer com 2 fios para que a correntinha fique mais firme. Então, nós vamos trabalhar por aproximadamente 30 centímetros. Aqui, eu nunca contei quantas correntes, eu prefiro trabalhar com centímetros do que trabalhar com quantidade de correntes. Porque quando a gente trabalha com medida em centímetros, a gente tem mais liberdade para escolher outros materiais. Então, se você sabe que a correntinha precisa medir 30 centímetros, então não importa se você vai fazer a peça com barbante, com um fio de polipropileno, com um fio mais grosso. Então, não vai fazer diferença a quantidade de pontos. Então, eu sempre prefiro trabalhar com essa medida em centímetros. Feita a corrente de 30 centímetros, nós vamos agora trabalhar mais 5 correntes na ponta. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. E na 6ª correntinha, nós vamos prender com um ponto baixíssimo, fechando esse anelzinho aqui na ponta da nossa corrente. E aí, nós vamos virar essa peça e nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos até nós chegarmos na parte central desse nosso círculo, a parte oposta à parte da corrente. Então, nós temos a corrente, o círculo, e nós vamos trabalhar aqui na parte de cima, na parte oposta à parte da corrente. E aqui nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos no biquinho da peça, porém nós vamos trabalhar com apenas 6 pontos altos. Nós vamos fazer as 3 correntes para subir e mais 5 pontos altos. E aí nós vamos fazer aquele mesmo procedimento. Os 5 pontos altos, depois nós vamos, na carreira seguinte, 6 pontos altos. Aí na carreira seguinte, nós vamos fazer os 6 pontos altos intercalados por uma corrente, depois os 6 pontos altos intercalados por 2 correntes. Exatamente o trabalho que nós fizemos aqui nesse biquinho aqui da borda, é o trabalho que nós vamos fazer aqui, na pontinha desse círculo. Nós vamos fazer o mesmo processo aqui.